Ok, boa noite a todos. Então, iremos iniciar o conteúdo da nossa disciplina de hoje. Deixa eu apresentar o nosso para vocês, tela inteira. Bom, a respeito da aula prática, né, foi realizada no sábado, vocês irão fazer ela e entregar para mim até o dia 29, com os vídeos e com as respostas dos questionários. Aí hoje eu separei uma análise de um artigo da área de farmácia envolvendo o processo de separação. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um artigo e vamos destrinchar ele baseado, né, nos processos de separação que a gente está vendo, e alguns que a gente até não viu, mas a gente vai entrar um pouco neles bem brevemente. Nós vamos entrar também com a aula do dia 31, que é análise qualitativa. A gente vai entrar um pouco nesse conteúdo de análise qualitativa. E na próxima semana, vocês vão ter mais uma prática, que também é bem simples, que vocês vão fazer em casa, mas eu vou deixar para explicar na semana que vem daí, tá? Uma coisa de cada vez, senão vocês vão ficar doidos, se já não estiverem, né? Que nem eu. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Avaliação, eu selecionei um artigo que é avaliação de parâmetros de extração da cinchonaval por métodos farmacopeicos e não farmacopeicos. Alguém já ouviu falar na farmacopeia? Algum de vocês já ouviu falar na farmacopeia? Todos já ouviram, a professora Carliane falou, só que assim, não lembro o que é, não. Tem um livro, não é? É um livro. Existe uma fala que eu não gosto de falar, mas é a Bíblia da farmácia. Isso daí. Vários procedimentos que existem na área de farmácia estão lá e eles são métodos validados. O que são métodos validados? Vocês sabem dizer o que é? Métodos validados? Isso. Que foi comprovada a eficácia. Exatamente. O método validado é o seguinte, ó. O método validado, você faz uma validação desse método. O que é isso? Você basicamente vai aplicar o método e você vai utilizar análises estatísticas para você demonstrar que aquele método tem replicatibilidade e reprodutibilidade também. Ou seja, o que significa isso? Significa que você pode desenvolver aquele método em vários locais diferentes e você vai ter o mesmo resultado. Ou seja, você vai ter que excluir o fator, digamos assim, fator surpresa. Então, você vai utilizar certas metodologias para você definir aquele método é eficaz e é válido para uma análise. E por que vocês acham que isso é importante na área de farmácia? Qual que é a importância de um método validado para você identificar, analisar um fármaco, por exemplo? Precisão, né? Exatamente, precisão. Porque vocês, na área de farmácia, vocês vão verificar durante o curso inteiro aquela velha história. Os fármacos, eles são drogas, e tudo depende da proporção que eles estão. Então, se você tiver um erro muito grande, ou às vezes até um erro pequeno, ele pode ser catastrófico numa análise farmacêutica de um seu fármaco e causar até danos à saúde das pessoas e, consequentemente, danos financeiros também. Então, quando ele fala em métodos farmacopeicos, são métodos que estão listados na farmacopeia. Farmacopeia, eu até baixei ela aqui, Farmacopeia Brasileira, volume 1. Da Anvisa, tem 545 páginas. Trabalhinho para ler na semana que vem e discutir tudo. Brincadeira.
Alguém quer ler o resumo do artigo para mim? Quem gostaria muito de ler o resumo? Acho que a Leandra gostaria de ler o resumo. Pode ser. Letra muito pequena. Aumenta um pouquinho. Aumento. Ok, agora? Tá. O presente estudo teve como objetivo a otimização de parâmetros cinéticos de extração da cinchona pubescens Val, por ultrassom, usando métodos farmacopéicos e não farmacopéicos. Na extração por ultrassom, variam-se o tempo, a massa, a faixa granulométrica, o volume de solvente e o tipo de solvente. Na decocção, as extrações foram feitas no tempo e temperatura descritas na Farmacopeia Brasileira, quarta edição. Quarta, né? Variando-se o sistema solvente. Na extração por maceração, variam-se o tempo e o sistema solvente. O teor de alcaloides quinolínicos foi monitorado por espectrofotometria no VA325. NM é o quê, professor? É nanômetro. Tá. O método de decocção foi o que apresentou o maior rendimento na extração dos alcaloides. Dados equivalentes foram conseguidos com o método de ultrassom, no tempo de 5 minutos, e solvente acidificado pH 4, com um rendimento maior ao da maceração. Pela aplicação do planejamento fatorial para o método de ultrassom, foi visto que há uma interação entre as variáveis, necessitando de um melhor ajuste entre elas, a fim de melhorar a eficiência extrativa do método de ultrassom. Beleza. O que acontece no artigo? Estamos aqui para aceitar. O que acontece no artigo? Quando você vai pegar um artigo científico, a primeira coisa que você faz é ler o resumo. Porque no resumo vai estar descrito o que a pessoa fez, o que a pessoa queria fazer, porque às vezes ela não conseguiu fazer o que ela se propôs a fazer, e os resultados e a conclusão que ela teve do trabalho dela. Não se assustem, aqui vocês vão ver muitas nomenclaturas que vocês não viram ainda. Por exemplo, parâmetros cinéticos. Isso daqui, gente, esse nome feio ou bonito, não sei se é o que é, se é feio, se é bonito, ele é basicamente a quina, ou seja, tá em moda ela hoje aí, né? Coronavírus. Isso daqui é a espécie do gênero da quina, ou seja, que você faz o chá da quina a partir da extração da casca. A extração por ultrassom é utilizando ondas sonoras de grande intensidade. Isso a gente ainda não viu, nem vai ver nessa matéria sobre esse método. Faixa granulométrica. Lembrem que numa análise físico-química ou num processo de separação, a granulometria, que é o tamanho dos grãos, ela é muito importante. Aí, o volume e tipo de solvente. Lembra que eu falei lá quando vocês vão ter uma prática que vai ser o quê? Vocês vão pegar gasolina, vão misturar água. O que vai acontecer? A água vai extrair o álcool da gasolina. Por quê? Ela vai ser uma extração química por solvente. O álcool tem mais afinidade com a água do que a gasolina, ela vai ser extraído. O que ocorre aqui é basicamente a mesma coisa. Ele vai utilizar essa árvore aqui,
ele utiliza, se eu não me engano, a casca da árvore e vai extrair esses compostos a partir de um solvente. Ou seja, ele vai extrair a partir de um solvente específico. Isso daqui, esse composto químico, ele pertence ao grupo dos alcaloides, que são grupos presentes em plantas, que têm característica alcalina, por isso o nome alcaloide. Eles dão um sabor amargo às plantas, aos alimentos, quando estão presentes. Essa Cinchona pubescens vol é uma das várias espécies das chinchonas, de qual é extraído o alcaloide quinina, que é um potente antimalárico, e a quinidina, um redutor dos batimentos cardíacos. O uso medicinal dessa erva vai desde tratamento de malária, até neuralgia, espasmos, fibrilação, cardíaca, e também usada na indústria alimentícia, como um flavorizante amargo. Essa porcentagem aqui é a quantidade de alcaloides totais. Ou seja, então a quinina representa de 70% a 90% dos alcaloides presentes na árvore, na espécie da árvore. O que ele quer fazer aqui? Ele quer extrair esses alcaloides dessa planta, utilizando diferentes métodos. E ele quer avaliar qual método é mais importante. É mais interessante, mais viável, metodologicamente e financeiramente. Qual é a relação desse artigo com a nossa aula de separação de misturas? O que vocês acham que tem de relação? Tudo a ver. Tudo a ver, exatamente. É um processo de separação de misturas. Uma árvore é uma mistura? Não. Uma árvore, uma planta. É uma mistura extremamente complexa, na verdade. Né? É uma das misturas muito complexas. Por isso que existe chá para tudo que é coisa. Existe chá bom para dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga. Porque os compostos naturais que tem nas árvores, nas plantas, alguns deles têm características medicinais. E foi da onde que evoluiu tanto a área de farmácia, nesse intuito de extrair o componente da natureza para aplicação nos fármacos, nas drogas que são comercializadas. Algumas coisas também específicas. Materiais e métodos é importante a gente entender. Quem que pode ler aqui os materiais e métodos? Daniela, você consegue ler para nós? Material e métodos. Isso. A matéria-prima vegetal utilizada foi a casca de Cinchona, não sei falar esse nome, não. De boa, tranquilo. Adquiridos no comércio da cidade de Natal, Brasil, e identificados através da análise de suas características macroscópicas com base na descrição presente no monografia da planta na Farmacopeia Brasileira, 4ª edição de 1988. Na preparação da amostra foi realizada uma secagem à sombra, seguida de uma escovação vigorosa para a retiração de qualquer resíduo existente. As cascas secas foram então purificadas pulverizadas em moinho mecânico, promovendo a separação do pó numa faixa granulométrica de 210 a 420
Eu acho que é a 420, né? Isso, é micrometro, tá? Essa unidade aqui. Repete, que cortou? É micrometro essa unidade. Isso daqui significa o quê, gente? Significa que tem 10 na menos 6 metros, ou seja, existe uma parte em 1 milhão de metros. 10 na menos 6 representa uma parte em 1 milhão. Beleza. Ó, a importância de um artigo. Próxima aula vai dar certo, não vou precisar sair da aula para aceitar vocês. Vai dar certo. Então, a importância do artigo. Lê primeiro o resumo. Beleza. Aí depois, você pode ler o objetivo dele na introdução, ou uma parte da introdução. Aí você vai para metodologia. A metodologia é crucial para saber o que a pessoa fez. Aí depois você vai e vê os resultados das discussões. O que ele fez? Ele preparou a casca, certo? Ele utilizou a casca da quina, que foi adquirida no comércio de Natal, e foi identificada através da análise de características macroscópicas, com base na descrição presente na monografia da planta na farmacopeia. O que significa isso? O que são características macroscópicas? Sabe me dizer? Visíveis ao olho nu. Correto, isso mesmo. Ou seja, então ele fez o quê? Ele pegou a monografia da planta, ou seja, lá na farmacopeia que ele falou aqui, a brasileira edição 4 de 88, você vai encontrar essa planta. Você vai encontrar essa planta e ela vai te dar, digamos assim, características dela. Aí você vai fazer uma comparação. É basicamente isso que ela fez. Ela comparou com a monografia existente, com a literatura existente. Quando vocês forem fazer o TCC de vocês, ou algo a respeito, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar o que vocês estão fazendo e comparar com algo na literatura. É assim que funciona o processo científico. Uma parte importante também de um experimento é preparar a amostra. Porque a casca estava na natureza cheia de impurezas, cheia de pó, cheia de coisas que são, tipo assim, são fora do seu que você quer no seu trabalho. Então, você faz uma preparação da amostra. Então, ela preparou a amostra de que forma? Ela fez uma secagem, à sombra mesmo, sem utilizar nenhum secador de laboratório. Fez uma escovação vigorosa, ou seja, porque a casca da árvore, ela é bem áspera. Então, ela fez uma escovação para retirar resistência, ou seja, diminuir a quantidade de resíduos que tem na casca. Quando ela fala pulverizados, é aquele efeito do liquidificador. Quando você começa a bater algo só no liquidificador, ele começa a voar. Ou seja, porque você está batendo uma partícula sólida e ela vai adquirir energia e vai começar, digamos assim, a pular, pulverizar. Isso daqui num processo mecânico, ou seja, de você ir moendo aos poucos, ele vai diminuir a granulometria da tua amostra. Então, o que ela conseguiu? Ela conseguiu uma amostra que tem granulometria entre 210 a 420 partes por milhão de metro. Então, os grânulos da árvore são bem pequenos. Conseguindo entender essa parte? Alguém está com alguma dúvida? Não. Beleza. Aí ela vai fazer a extração segundo a farmacopeia oficial. Ou seja, essa metodologia aqui é uma metodologia oficial validada. Ela fez um processo de extração. Lembra que extração é pegar algo, ou seja, retirar algo de alguma coisa. Lembra que quando eu extraio um dente, eu retiro o dente de mim, a carga dentária. Então, extração é tirar algo de alguma coisa.
ele quer extrair os alcaloides quinolínicos, que são os que têm a propriedade farmacêutica, a propriedade fármaca, para ser aplicado para uso contra a malária e outras doenças. Ele utilizou 1 grama de amostra. É sempre importante prestar atenção na massa da amostra. Então, a massa, nesse caso, foi 1 grama da amostra na granulometria que ele obteve na etapa anterior. E ele utilizou 10 ml de água e 7 ml de ácido clorídrico, 2 molar. O que é isso? São os meus... fazem parte do meu preparo da amostra. Ele utilizou água destilada e ácido clorídrico em uma concentração que é 2 molar. A gente vai ver o que é esse 2 molar mais para frente, né, em química, quando a gente for trabalhar com volumetria. A gente vai trabalhar melhor sobre isso. Aqueceu durante um tempo de 30 minutos a uma temperatura de 65 graus em banho-maria. Em banho-maria é basicamente o banho-maria de cozinha mesmo. Você coloca a sua substância em um Erlenmeyer ou um Becker dentro de água quente. Ou seja, ele vai aquecendo a minha amostra. Deixou-se esfriar e adicionou 25 ml de clorometano. Esse daqui, de clorometano, éter etílico e hidróxido de sódio, eles vão ser os meus solventes. Ou seja, quando a gente trabalhar na química orgânica, quando a gente for ver funções cloradas, a gente vai ver o que é o de clorometano. Éter etílico e hidróxido de sódio. E as análises foram feitas em triplicatas. O que ele fez? Você pode fazer isso. Por exemplo, você tem um método oficial validado. Você pode fazer alterações no método oficial validado. Mas, se você fazer alterações num método que é validado, o que você tem que fazer nesse método? Qual é o procedimento a ser feito? O que vocês acham que deve ser feito? Especificar, né? Detalhar. Detalhar, exatamente. Detalhar o método que está... Porque o que você está substituindo no método. E, a partir disso, você vai... Se você quiser fazer desse método seu oficial, você vai ter que validar também. Entendeu? Então, pega o método validado, altera ele, você valida também. Então, tudo que você for mudar, você vai ter que validar. É o processo lá de formiguinha, digamos assim, da análise química, análise farmacêutica. Aqui ele usa a extração por ultrassom. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Aí eu utilizo também a extração por maceração. Ó. Ele faz em triplicata. Aqui há uma importância de a gente olhar um artigo e já ver algumas coisas importantes da parte científica. Vou fazer um trabalho, eu trabalho com ele em triplicata. Pelo menos em triplicata. No mínimo, se não tiver reagência, em duplicata. Por quê? Eu tenho que replicar e reproduzir meus dados. Ou seja, se alguém quiser copiar o que eu fiz, digamos assim, não copiar, reproduzir, ele tem que conseguir nas mesmas condições que eu fiz. Então, por isso que quando você aumenta o seu tamanho de amostras, faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas o importante é repetir a quantidade de vezes, mas fazer igual. Ou seja, você tem que repetir fazendo igual, para que você consiga demonstrar que seu método pode ser replicável e reprodutível. Ó, foi através da maceração, onde os parâmetros utilizados foram mantidos constantes, ou seja, 1 grama de amostra, granulometria e volume de solvente. A maceração, você utiliza algo para macerar, ou seja, para reduzir o tamanho da sua partícula, ou seja, você vai, digamos assim, apertando, né, extraindo lá força mecânica. Você utiliza a força mecânica para extrair o componente da sua amostra.
Aí, o importante, tá, fiz experimento, utilizei as metodologias adequadas, o que eu faço agora? Eu preciso fazer uma análise das minhas substâncias. Aí, gente, aí que entra a nossa parte. Ou seja, química analítica é isso. Ela envolve todo o processo. Ela envolve a parte de organizar experimento, organizar o que vai ser feito, aplicar a metodologia e daí analisar o que você fez. Vamos supor, vocês estão no laboratório e estão sintetizando um novo fármaco. Beleza, você sintetizou um novo fármaco, você vai aplicar em seres humanos. Como é que uma pessoa que está de fora, digamos assim, vai lá e vai no seu, por exemplo, sua farmácia de manipulação ou no seu laboratório na faculdade, por exemplo, e te pergunta, tá, mas como você sabe que esse composto é o que você produziu? E como que a gente sabe que a gente produziu um composto X e não um Y? Qual que é a maneira de saber isso? Pela fórmula, não é? Exatamente, pela fórmula. Mas como eu consigo detectar a fórmula molecular do que eu produzi? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar, certo? Por quê? Vamos supor assim, eu extraí um componente de uma planta ou sintetizei um novo fármaco. Eu só vou saber que aquele fármaco é o mesmo, é o que eu queria produzir, é o que eu produzi, se eu analisar ele. Aí que entra a nossa disciplina, análise química qualitativa. Ou seja, a análise química qualitativa, ela vai ser a respeito de identificação de qualidade. Não qualidade, assim, se é bom ou se é ruim, mas saber que componente que é. Por exemplo, vamos supor, como é que eu sei que eu produzi aspirina? Eu tenho que analisar e ver se aquele composto é aspirina. Então, quando eu falo em análise para identificar, eu falo em análise química qualitativa. Quando eu falo em análise química para saber a quantidade, ou seja, o valor de concentração de extrato que eu obtive, eu falo em análise química quantitativa. Deu para entender a diferença? Sim. Então, basicamente, é identificação e determinação de concentração. Basicamente, é o que existe. Sempre que vocês verem um artigo, vocês vão ver o seguinte. Vocês vão ver métodos que ele aplicou, vai estar em forma de tabela. Ou seja, é muito comum você mostrar os seus métodos experimentais ou resultados em tabela. Então, aqui ele vai te dar o método A, B, C e D, utilizando extração com decocção e diferentes solventes, volume e tempo. Então, o que ele faz? Ele faz, digamos assim, ele faz um mix, ou seja, ele avalia cada condição experimental. Isso daqui a gente não vai trabalhar agora, porque ainda é um conhecimento mais avançado, vocês vão ver mais para frente. Vocês vão ver isso em estatística. Estatística que trabalha isso, você otimizar o seu procedimento experimental e fazer as diversas variáveis dele. Você vai interligar os seus procedimentos experimentais. Bom, aí aqui ele compara os resultados de decocção, maceração e ultrassom. O que é isso? Você fez um artigo, tinha um objetivo, tinha um método experimental. Você vai ter que comparar esse resultado. Ou você compara com uma literatura vigente, ou você compara dentro do seu próprio trabalho, ou os dois, que é o ideal, na verdade. O ideal é sempre você comparar dentro do seu trabalho, ou seja, trabalhar com dois ou mais processos, para você comparar entre eles, e daí você vem e compara com a literatura.
É assim que funciona a ciência, é assim que funciona a metodologia científica, com base em análise e comparações que a gente faz. Isso daqui é o espectro de absorção no ultravioleta. Espectrofotometria a gente vai ver na próxima matéria de química analítica, a química analítica quantitativa. Mas, explicando brevemente, é o seguinte: tudo emite luz. Só que existe uma luz que a gente vê e existe a luz que a gente não vê. Por exemplo, essa camisa emite luz e ela reflete essa luz na região do vermelho. O espectro de luz visível, ele é bem extenso, ele tem todas as cores, vermelho, azul, roxo, verde. E aí a cor que você vai ver é a cor que reflete no espectro. Aí existe a região do ultravioleta. Eu vou pegar um espectro aqui e mostrar para vocês. Ó, isso daqui é o espectro magnético, ou seja, quando a luz do Sol vem até a Terra, ela emite ondas, que a luz, na verdade, ela é uma onda. Ela emite ondas em vários comprimentos, ou seja, 10 na menos 14 metros, ou seja, é 1 sobre, sei lá, vários trilhões de metros, ou seja, é uma pequena parte. Enquanto que aqui nós temos ondas de radios de 1 milhão de metros. Então, tudo isso daqui é o espectro da luz. E essa regiãozinha aqui, ó, que ele separa aqui, é a luz que a gente enxerga. Ou seja, a luz entre 400 nanômetros a 750 nanômetros é a luz que nós enxergamos. Então, se a minha camisa que é vermelha, eu acho que é vermelha, na verdade, ela vai refletir nesse comprimento de onda aqui, ela vai aparecer a cor vermelha nesse comprimento de onda. Se refletir nesse comprimento de onda aqui, roxo, ela vai ter a cor roxa. Alguém pode ler os resultados para mim? Conclusão aqui, desculpa. Alguém pode ler aqui? Os resultados mostraram a seguinte ordem de propriedade da seleção do método de extração dos alcaloides das casas da cinchona pubescens. Método B é maior, né? Isso, maior. Maior que A, igual a C, igual a D, igual a H, maior que E, igual a F, igual a G, igual a J, igual a L, maior que M, igual a N, igual a K, maior que L. O método de extração utilizado, o ultrassom método H, dos alcaloides da cinchona pubescens, VOL, mostrou-se com um rendimento extrativo equivalente ao método D. O método H reduziu significativamente o tempo de extração, além de reduzir o custo do solvente em condições mais brandas. Mostrou-se ainda superior a todos os resultados conseguidos com o método de extração por maceração. Então, quando eu selecionei esse artigo, na verdade ele acaba sendo um pouco complexo para onde a gente está nesse momento, mas esse foi um dos mais simples que eu achei ainda para passar para vocês. O que eu queria mostrar é a importância da análise química na área de farmácia, ou seja, por que a gente faz as análises químicas de nível qualitativo, quantitativo e separação de misturas também. Porque aqui envolve separação de misturas, ele vai separar, ele vai extrair os alcaloides dessa casca e ele vai fazer uma análise qualitativa também, identificar
qualitativa e quantitativa, identificar se extraiu e quantificar a quantidade que extraiu. Então, o que ele observa aqui? Aquela tabelinha lá em cima é dos métodos que ele falou. A, AL, AM. Aqui ele fala a ordem de extração, ou seja, quer dizer que o método B teve maior eficiência em extrair do que o método A, que foi igual ao C, o D e o H, e sucessivamente assim. Então, por exemplo, se eu quisesse replicar o trabalho dele, eu poderia fazer uma atribuição do seguinte. Bom, a partir do que o autor explicita, eu vou escolher o método B para fazer a minha análise, porque foi um método que ele obteve maior eficiência na extração do alcaloide a partir da quinina, da planta, da casca da árvore. Oi, fala, Leandro. A Rosana pediu para você aceitar ela. A Rosana? Não está aparecendo para aceitar ela? Ela mandou no grupo agora. Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo aqui não, para mim aceitar ela. Bom, daqui a pouco a gente, se aparecer aí, eu vou aceitar. Então, o trabalho é isso. Análise química é isso. Aqui, ó, ele faz uma análise estatística. Quando ele coloca essas barrinhas aqui em cima, é porque é o erro do método. Então, ele fez uma análise estatística para avaliar o erro. Então, percebam o seguinte, que quando a gente faz um trabalho, vocês vão ver, quando vocês fizerem um trabalho no TCC de vocês vão ver diversas áreas. Vocês vão ver química, vão envolver química analítica, química orgânica, química geral, estatística, metodologia científica. Então, vocês vão ver muitos dos trabalhos. Eu não vou pedir nesse momento para vocês, por exemplo, fazerem, sei lá, uma resenha crítica desse artigo, que eu acho muito pesado para o contexto atual, mas no futuro vocês provavelmente, em algumas disciplinas, vão fazer muitas resenhas críticas de artigo, muitas análises de artigo. Rosana, conseguiu entrar? Não está aparecendo aqui, não. Beleza. Tá, alguma dúvida sobre o que é um método de extração, análise química e como você destrincha um artigo? Alguns temas eu sei que vai ficar na dúvida porque é muito conteúdo nesse momento. Mas o importante é entender essa separação e entender coisas que a gente já viu, como, por exemplo, análise química que a gente está vendo e processo de separação. E um outro fato importante é entender como que eu analiso um artigo científico. Esse outro artigo aqui, ele traz o histórico da quinina. Ou seja, porque a malária, ela foi uma doença muito, digamos assim, que matou muita gente, desde o século XVII, XVIII, XIX, e já buscava-se por substâncias que tivessem o poder de curar essa doença. Então, você vai ver aqui, nesse artigo que fala, quinina, 430 anos de história, controvérsia e desenvolvimento. Ele vai falar sobre a história da molécula da quinina. Como que ela foi descoberta, como que ela se desenvolveu socialmente e cientificamente
aqui acontece o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. Alguém quer ler o primeiro parágrafo para mim? Quem pode ler? Tá, só um minuto. Deixa eu voltar aqui para o artigo. Tá, pode ler o primeiro parágrafo. Em 1638, a história registra que, neste ano, a Condessa de Chinchón, esposa do vice-rei espanhol do Peru, foi acometida de forte febre terçã, ao ingerir uma poção feita pelos índios, chamada quina-quina. A febre cedeu e a continuidade do tratamento a deixou curada. Este evento pode ser estabelecido como o início de uma história de desenvolvimento, experimentações e enganos, envolvendo alguns dos maiores nomes da ciência dos últimos 470 anos. Ou seja, percebam que muitas vezes a descoberta ela vem do conhecimento empírico, ou seja, do conhecimento que você acredita que algo pode ter um efeito e você utiliza aquela substância. Vamos supor, no Peru, essa árvore, a árvore da quina, ela é muito comum. Regiões como Peru, Colômbia, Brasil, Bolívia, se encontram muito esses tipos de árvores. Então, no contexto que você tem disponibilidade daquela substância, por que não tentar? E foi basicamente isso que a história registra. Você tentou-se contribuir, ajudar algumas doenças com substâncias naturais, até porque não tinha um outro método ainda. Não existia um método científico que comprovasse e que desse um fármaco como eficiente para aquele momento para salvar vidas. A gente vive num momento muito privilegiado da história, que a gente tem desenvolvimento farmacêutico, médico e também, digamos assim, de engenharia, a gente consegue ter bem-estar social, bem-estar, saúde. Mas, numa época que não tinha essa evolução, então, partia sempre para esse conhecimento de buscar coisas novas na natureza. Tá. Ô, Adriele, você lê para nós essa parte aqui, ó. Quinina, a molécula revelada, primeiro parágrafo. Professor, aumenta um pouco para mim que eu não enxergo. Pode ler. Tá bom assim? Tá, agora tá. A extração da quinina a partir da casca de chinona não rende tanto quanto a extração a partir da árvore inteira. Assim, a obtenção comercial da quinina quase levou à extinção as árvores amazônicas, as quais, ironicamente, foram replantadas a partir de sementes obtidas das mesmas plantações formadas pelo contrabando. A necessidade de obter a quinina de maneira mais fácil e mais barata deu um grande impulso para o desenvolvimento da ciência e da indústria química, tal como conhecemos. Após o isolamento por Peter, eu não sei o nome direito, Caventou em 1820, Lois, em 1852, observou que a molécula era... Não estou enxergando o nome direito. Levorotória. Rotatória. Algo assim. Porém, nessa época, ainda não se tinha nenhum conhecimento da fórmula molecular e nem da estrutura espacial da quinina. Em 1854,
Stricker determinou que a fórmula molecular da quinina era C. Não enxergo, professor, os números embaixo. Consegue ver? Agora sim. C20H24 N20O2 6. Acho que é isso daí. É isso mesmo. Mas não está aparecendo para mim isso. Tá. Beleza, então. Vamos destrinchar o que foi falado aqui. O que aconteceu, gente? Foi descoberta que poderia extrair a quinina a partir da árvore, ou seja, do gênero Cinchona. Beleza. Então, você já tinha uma forma de salvar pessoas, através da extração da molécula a partir da árvore. Porém, utilizar só a casca não era uma extração tão eficiente. Então, tinha que extrair da árvore inteira. E aqui está o problema. Quando você depende, digamos assim, de árvores para você extrair algo, você geralmente não consegue ter uma grande eficácia a longo prazo. Por quê? Você planta a árvore, só que você tem que desmatar ela para obter o seu extrato. E demora muito tempo para ela poder, digamos assim, reflorestar, né? Ou seja, crescer novamente para gerar novamente o seu elixir, o seu extrato que você quer que cura pessoas. Então, aí que está o problema. Quando você tem essa demanda, precisa de algo para mudar esse sentido, foram atrás de buscar uma fórmula de fazer uma reação química e obter a molécula da quinina. Então, agora, ao invés de utilizar um método de separação de misturas, um método de extração, vai utilizar um método químico, ou seja, a partir de síntese orgânica, que a gente vai ver quando a gente chegar nessa área de reações em química orgânica. Então, deixa eu... Ó, eu vou ler aqui. A história se divide. Nesse ponto, a história bifurca. William Henry Perkin, aos 18 anos, fez a primeira tentativa de obter a quinina sintética. Seu pequeno laboratório montado em casa. Fica a dica aí, ó, se quiser montar um laboratório pequeno em casa e descobrir uma molécula fundamental aí, vocês podem tentar. A parte... eu estou cego também, gente. Beck tentou obter a quinina a partir da oxidação da alitoluidina, cuja forma molecular é C10H13N. Ou seja, o que ele quis fazer? Ele viu que, basicamente, a alitidina tinha metade da fórmula molecular da quinina. A única diferença é que tinha 2 moléculas de água a menos. Então, ele tentou obter a quinina pela dimerização oxidativa, ou seja, multiplicar a quinina, multiplicar essa daqui, a alitoluidina, em 2, né? Ou seja, formar um dímero, ou seja, ao invés de ter um composto, ter 2 vezes ele, adicionando 2 moléculas de água. Mas daqui na química não é assim que acontece, né, basicamente. Então, ele não teve muito sucesso nesse princípio. Ele obteve um precipitado escuro. O precipitado é um resíduo sólido que é depositado no fundo do seu recipiente, grudento e intratável. Para simplificar o experimento, o Perkin substituiu a alitoluidina pelo sulfato de anilina e repetiu a oxidação. Mais uma vez, teve um precipitado escuro. No entanto, a extração desse novo precipitado com álcool deu origem a uma solução de cor púrpura e profunda e consistente, que ele chamou de púrpura tiriana, por referência à antiga púrpura extraída em Tiro, e os franceses chamaram de malva.
bem no fim, Perkin fez alguns testes com sedimentos de alguns papéis e tecidos e fundou uma pequena fábrica para produzir o corante para a fábrica de tecidos em plena Revolução Industrial. Basicamente, ele tentou produzir um fármaco e produzir um corante. Então, ele não conseguiu, digamos assim, ter o que ele queria, que era sintetizar a quinina para tratamento da malária, mas ele conseguiu descobrir um corante que, mesmo assim, acabou dando muito dinheiro para ele. E essa descoberta dele influenciou o destino de várias empresas, como a BASF, a Bayer e a Roche, que são hoje uma das maiores nesse ramo de indústria química. Então, e ficou por muito tempo buscando-se por sintetizar a quinina. Aqui fala onde é que quando sintetiza. Ó, vamos aqui embaixo. Cadê? Síntese da quinina, um mito? Então, o segundo ramo da bifurcação traz de volta a síntese da quinina, entre 1907 e 1909. No entanto, a determinação da estereoquímica que nós vamos ver em química orgânica ainda nesse semestre. Teve que esperar até 1937, quando foi possível a elucidação por cristalografia de raio-x, que é um tipo de análise utilizando raio-x. Em 1918, Paul Rabe e Carl Kindler publicaram um artigo titulado Partial Synthesis of Quinina, onde descreveram com poucos detalhes experimentais a transformação inversa realizada por Pasteur, que está aqui em cima. Essas vias aqui orgânicas, eu não vou explicar agora, porque isso daqui é assunto da síntese orgânica. Mas, basicamente, o que ele fez? Ele deu detalhes experimentais da transformação para chegar na quinina, e ele vai dar inícios. Quando você quer chegar num composto, você tem que partir de outro, quando você está em química orgânica. Então, você tem um composto e você vai juntando novos compostos para gerar um produto diferente. Se vocês lembrarem lá de reações químicas, elas não eram tão complexas quanto essa. Por isso que eu falei, gente, reação química inorgânica é uma bênção. As reações orgânicas, elas são muito complexas. Por exemplo, essa reação aqui, ela envolve vários mecanismos de ação. Então, eu não vou entrar muito nesse contexto de como chegou na quinina, mas o importante foi, identificou-se uma demanda que era produzir a quinina em larga escala. E, a partir dessa demanda, buscaram-se reações químicas para sintetizar a quinina. Aí conseguiram chegar na quinina, depois na cloroquina. Então, foi uma grande evolução. Esse livro aqui, ó, 17 Botões de Napoleão, no último capítulo dele, ele fala da quinina, que ele considera como a molécula, uma das 17 moléculas que mudaram o mundo. Inclusive, é uma ótima sugestão de leitura, para quem quiser ler. Trabalha muito sobre química orgânica e vai trazer um entendimento muito bom quando falar de fármacos. Porque a maioria desses compostos que estão aqui estão voltados... Como é o nome do livro mesmo, professor? Botões de Napoleão. Botões de Napoleão? Isso. As 17 moléculas que mudaram a história. É o nome completo, tá? Esse daí é o nome completo dele. No último capítulo dele, o capítulo 17, ele vai mostrar sobre a quinina. Então, ele vai falar sobre a quinina nesse último capítulo dele.
Mas ele fala sobre várias outras. Ele fala sobre o ácido ascórbico, sobre glicose, celulose, corantes, remédios milagrosos, sal, pimenta, noz moscada e cravo da Índia. Então, oi? Professor, Sim? você está compartilhando alguma coisa na tela? Não, tô não. Compartilhando não. Ah, tá. Mas então, era basicamente isso que eu queria mostrar. Aí agora, análise qualitativa. A nossa disciplina é o quê? Química analítica qualitativa. Então, a gente vai fazer análises, digamos assim, a nível qualitativo. Mas vamos pensar o seguinte: será que é possível separar fielmente uma análise qualitativa de uma análise quantitativa? O que vocês acham? Acredito que sim. Sim, mas tem algumas dificuldades a respeito disso. Por exemplo, algumas análises, elas são qualitativas, mas elas também são quantitativas. E a maioria delas, elas envolvem identificação e quantificação. Porque geralmente, quando a gente trabalha na ciência, na farmácia ou na química, a gente quer identificar o nosso composto de interesse e, a partir disso, saber quanto que eu produzi. Lembra quando a gente fez, semestre passado, reações, que a gente falava em rendimento de reação? Lembra, né? Vocês lembram muito, né? Então, é basicamente isso. A gente faz uma reação química, a gente quer identificar o nosso composto que a gente reagiu e, da mesma forma, quantificar ele, porque eu quero saber quanto que eu tive de rendimento. Quando a gente viu reações no mês passado, muitas das vezes era o rendimento 100%, o rendimento teórico. Na prática, em química orgânica, vocês vão obter rendimentos de 80%, 90%, 50%. Então, o rendimento ele é muito variável de acordo com o tipo de análise que é feita. Vocês já ouviram falar de uma análise chamada teste de chama? Não. O que acontece no teste de chama é o seguinte: É a quantidade de calor que aguenta, não é? Uma substância? é isso, mas o que eu queria dizer sobre isso é uma outra vertente. Por exemplo, se você pega uma substância X, e você aquece essa substância, o que acontece? Isso vem lá de química geral lá. Deixa eu ver se eu pego uma foto aqui. Tem mais na internet. Não era bem isso que eu queria, mas vamos lá. Esse daqui. O que acontece, gente? Ó, deixa eu abrir maior esse daqui para vocês verem. O que acontece? Um metal, por exemplo, vamos pegar lá, pode ser cobre, ferro, zinco, sódio. O que você faz? Se você fornece energia para o metal, você vai excitar o elétron. O que é isso? Esse elétron está numa camada mais próxima ao núcleo, uma camada menos energética, vai fazer o quê?
quando você aquece algo, o que você está fornecendo para essa substância? Energia. Calor. Isso mesmo. Energia, calor. Você fornece energia, aí você fornece energia, o elétron que estava aqui, nessa camada menos energética, de boa, rodando lá no seu sentido natural, tranquilo, ele vai ficar num estado que a gente chama de estado de excitação, que é o quê? Ele pula para uma camada mais energética, mais externa. E isso daí, ou seja, então, basicamente, ele absorve esse calor, certo? Ou seja, você deu energia para ele, ele absorveu a energia. Só que ele absorve essa energia, mas essa energia é praticamente instantânea. Então, quando o elétron absorve a energia, ele fica no estado excitado, mas depois ele volta ao estado natural. Se ele absorveu energia, ficou num estado de maior energia, e depois ele voltou ao estado natural, essa energia que ele tinha, o que ele faz com ela? Ele libera aqui, essa cobrinha aqui, você está falando que ele está liberando energia. Ou seja, se ele absorveu energia, pulou de para um estado mais energético e voltou, então, quando ele volta, ele fica com menos energia. Então, essa energia que ele absorveu, ele vai liberar de novo, de volta. E essa energia que ele libera é um fóton de luz. Ou seja, então, ele libera luz. E essa luz, ela é visível ao olho humano. Os fogos de artifício, gente, é isso. São vários metais lá dentro que você vai fornecer energia, né? Forma de calor. Aí ele vai se excitar, ele vai explodir e vai liberar aquelas coisas que ele libera. Quando ele volta do estado excitado para o estado normal. Mas por que eu estou falando disso? O que tem a ver com química analítica? Você consegue identificar o tipo de chama que existe. Ou seja, então você consegue identificar a chama daquele composto. Cada composto tem uma chama que diz respeito à sua característica. Ou seja, o cobre, ele vai liberar um tipo de chama, uma cor de chama. O sódio vai liberar uma outra cor de chama. Cobre, o zinco, todos eles liberam cores diferentes de chama. Ah, professor, mas se eu pegar um sólido, por exemplo, sal, botar ele, misturar, colocar no algodão e colocar na boca do fogão, vai liberar uma cor diferente. Se você pegar, por exemplo, um sal de cobre ou um sal de ferro. Então, acontece isso mesmo. Acontece uma diferenciação na cor da chama. Por exemplo, a cor amarela é baseado no composto químico que queima. Ou seja, o sódio, se não me engano, ele tem a cor amarela da chama. Aqui ele dá alguns exemplos. Ó. Antimônio, cor azul esverdeado. Arsênio, azul. Bário, verde amarelado. Cálcio, alaranjado. Chumbo, azul. Cobre, verde. Estrôncio, vermelho tijolo. Lítio, carmim. Potássio, violeta. Sódio, amarelo. Então, o que isso significa? Se eu comprar, por exemplo, um sal nesse metal aqui, provavelmente ele vai ter a cor dessa chama, ou seja, porque é onde ele reflete a luz. Tá, mas o que isso tem a ver com química analítica, professor? Vocês concordam que um teste de chama é um teste de análise qualitativa? Vocês acham que não? Eu acho que sim. Exatamente, porque baseado na cor, você identifica o metal que existe ali naquela composição. É claro que se você tiver mais de um metal, vai virar uma salada de cores. Você vai ter várias cores diferentes
que vão estar sendo mostradas. Mas, no geral, se você tiver um composto puro, digamos assim, você vai ter apenas uma cor. Tanto que aqui nesse artigo aqui, ele fala sobre o uso das chamas em química analítica. Ou seja, então, a gente pode muito bem usar um teste de chama para fazer uma análise qualitativa dos metais. Ele é muito aplicado mesmo em aulas experimentais de química analítica. Tudo isso vai estar relacionado com o quê? Análise qualitativa e o espectro de infravermelho, porque a cor emitida está relacionada com o espectro daquele metal. Alguma dúvida até aqui? A Rosana não tem que entrar mais, não? Não sei, eu acho que a internet dela deve ter caído, porque ela nem respondeu lá no grupo. Porque eu acho... O André tá... Eu tentei o WhatsApp dela também, ela não respondeu. Ela deve estar sem internet, professor. O André também não conseguiu entrar, não? Na próxima aula vai dar certo isso aí, gente. Vamos lá, vamos confiar. Ai, tem que dar certo hoje. Alguma dúvida a respeito do que a gente falou nessa primeira parte? Só na hora do exercício. Por enquanto, só na hora do exercício, e aparece. Concordo também, aparece. Não são poucas. Eu preparei uma lista aqui para ver a lista, deixa eu mostrar para vocês. A lista é bem de boa, tá? Ó, só tem isso daqui de exercício. Tranquilo, tranquilo. Já, professor? Nossa, Só isso daqui. é muito. Ó, mas tem... Todas tem resposta, tá? Ó, tudo é resposta aqui. Provavelmente algum desses daqui você não vai conseguir fazer com o que a gente viu em aula. Então, daí, eu vou verificar lá qual que vocês podem fazer. Mas a maioria... 17 páginas, professor. Ah, mas tranquilo, né? São bem de boa aqui. Ó. Nossa. Quantos Professor, mas pontos vai fazer hoje? É para fazer hoje? Como é que é? É para fazer hoje? Não, a gente vai fazer o seguinte. Não, vai fazer o seguinte. Vale quantos pontos, professor? Antes que vocês se esperem, eu vou falar a lista, ela é para vocês estudarem, entendeu? A gente vai resolver alguns em sala, mas não quer dizer que vocês têm que resolver todos, entendeu? Eu resolveria todos, né? Mas não quer dizer que vocês têm que resolver todos. É só para a gente ter um domínio, um conhecimento maior sobre o assunto. E química, lembra do trimestre passado, né? Tem que fazer exercício mesmo, não adianta. A gente tem que fazer exercício. Vocês viram a lista de orgânica hoje, que eu mostrei para vocês? Já fiz. Tá vendo? Passei a tarde todinha fazendo isso. Caraca, hein? Rapaz. Ó, cola na Leandra aí. Leandra já fez a lista. Mas então, ó, quarta-feira, na aula de Química Orgânica, vai ter mais um quiz, tá, do Kahoot, tá? Agora de orgânica. Professor, Oi. passou exercício de orgânica já? Passei hoje de manhã, 7 horas, caiu lá para vocês. Misericórdia. Não espera nem o horário comercial, hein? Eu ia postar lá, mas eu falei assim, vou programar para hoje, 7 da manhã, né? Para quem quiser fazer, já fazer durante o dia. Quem não puder, vai fazendo aos poucos, né? Mas
Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar um intervalo. 20 minutos, a gente volta às 8h30, pode ser? A gente faz exercício. Beleza? Sim. Beleza. Tranquilo, então.